Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Flash Score, um episódio super especial em que nós vamos debater a temporada 2024, em especial o Campeonato Brasileiro. Então já peço a você que está acompanhando a gente pelo YouTube para deixar o seu like, comentar, compartilhar, claro, se inscrever no nosso canal. Não esqueça de mandar para os seus amigos. E se você estiver acompanhando em outras plataformas também, no nosso site, tem o QR Code que pinta na sua tela para você já baixar o nosso aplicativo, porque você vai ter informação na palma da sua mão. Porque por aqui o Campeonato Brasileiro acabou, o Botafogo é o campeão, mas as principais ligas continuam, tem bola rolando antes, durante, depois, não para. E aí o futebol brasileiro só em 2025. Até lá, você vai curtindo aí muita informação. E comigo para esse especial de fim de ano aqui de Campeonato Brasileiro, eu convoco o camisa 10 Eduardo Gerac. Edu, porque foi um título justo do Botafogo, tinha muita gente secando, achando que de novo iria pipocar na reta final, mas o Botafogo foi lá e conquistou, e vamos trazer muitos números dessa temporada. Tudo bem, Edu? Seja bem-vindo. Olá, Fábio. Um grande abraço a você, a todas e a todos. Não, sem dúvida, não dá para questionar esse título do Botafogo, né? Foi um título realmente do time que mais jogou bola na competição e foi mais regular, né, durante o Campeonato Brasileiro. É verdade que teve na reta final, né, naquele jogo antes de jogar com o Palmeiras aqui em São Paulo, o Botafogo deu aquela oscilada, né, não conseguiu ganhar de times que estavam lá na zona do rebaixamento, mesmo jogando em casa, né? Caso, por exemplo, do Criciúma, né? Então, enfim, teve aquela osciladinha no final. Mas, claro, se a gente for pegar rodada a rodada, né? Desde o primeiro turno, o Botafogo, sem dúvida alguma, é o legítimo campeão brasileiro desta temporada, né? E teve até também aquela questão, né, Fábio, que discutimos bastante aqui na Flash Score, a questão que o Botafogo, inclusive, quando jogou contra os pares dele na tabela, vamos dizer assim, né, ou seja, os outros times que também estavam ali disputando o título, o Botafogo levou a melhor. O Botafogo ganhou as duas sobre o Palmeiras, ganhou as duas sobre o Flamengo também, né? E o Palmeiras não conseguiu fazer isso. O Palmeiras, quando jogou contra equipes que estavam ali, principalmente no G4, G5, teve muitas dificuldades. Isso é uma das coisas que explica o título para o Botafogo e não para o Palmeiras. E além disso, a gente também vai esmiuçar mais isso, né, os números, os dados aqui nesse nosso balanço aí do Campeonato Brasileiro. Mas o Palmeiras esse ano em casa também não foi assim tão vencedor. Teve uns tropeços ali no meio do caminho. É verdade que nem sempre jogou no Allianz, né? Às vezes jogou em Barueri ou jogou também no interior do estado. Então o Palmeiras também teve esse problema nesta temporada. Mas tudo isso a gente vai discutir melhor agora nesse nosso balanço aqui de fim de ano, o balanço aí do Campeonato Brasileiro, Fábio. E o nosso balanço, Edu, vai começar pelos artilheiros, né? Por aqueles caras que brigaram até o final e com surpresas. Porque eu acho que a gente pode dizer assim, né, Edu? Porque Yuri Alberto e Alejandro, Corinthians e Vitória, bateram artilheiros do Campeonato Brasileiro, ganharam o prêmio Roberto Dinamite, muito porque o Pedro do Flamengo teve uma grave lesão de joelho e parou muito mais cedo no Campeonato Brasileiro. Mas ficou bem dividido. Eu digo surpresa porque o Corinthians deu uma arrancada na reta final, garantiu vaga na Libertadores, e o Vitória também deu uma arrancada e escapou de rebaixamento. A gente não viu aí Igor Jesus, não estamos vendo Tiquinho Soares, o Estevão, do vice-campeão brasileiro, que mais se aproximou. Faltaram os grandes nomes. Flaco Lopes eu nem vou dizer, Edu. Não, exato, né? O Pedro, né, que jogou até ali a 20ª rodada, mais ou menos, do Campeonato Brasileiro, ele apareceria aí com 11 gols, né, junto com o Pedro. Ele está aí, inclusive, na nossa arte aqui, eu achei que ele estava embaixo do Luciano. Ele aparece ali com 11 gols, sem dúvida, você lembrou muito bem. O Pedro, claro, tinha tudo aí para ser o grande artilheiro dessa competição. Começando de baixo para cima, o Luciano também, que a torcida de São Paulo tem uma relação de amor e ódio com ele, mas aparece aí como o goleador do time neste Campeonato Brasileiro. Agora, sem dúvida, o Yuri Alberto, né, é aquela discussão que também dá para ser feita em relação ao time do Corinthians como um todo. Afinal de contas, né, o Timão que fez um primeiro turno terrível,
estava lá na zona do rebaixamento, né? Brigou ali até uma parte já do segundo turno, estava ali tentando sair dessa zona do rebaixamento, aí depois engatou uma série inesquecível aí de vitórias e acabou, claro, não só saindo da zona do rebaixamento, como indo até para as fases preliminares da Libertadores. E o Yuri Alberto, Fábio, cresceu demais junto com o time, né? Com a entrada ali do Garro, quer dizer, o Garro estava desde o começo, mas com a entrada mais em jogo do Garro, vamos dizer assim, né? Ele que realmente pegou a camisa 10 do Corinthians, falou: não, eu sou o armador desse time, o meio-campo aqui vai funcionar porque eu estou em campo. Ele ajudou demais o Yuri Alberto, e claro, além dele, o Memphis, né? Não podemos ignorar, muito pelo contrário, a presença do Memphis, que acabou ajudando demais ali o Yuri Alberto a fazer os gols, a dar a volta por cima. Sempre, eu gosto de lembrar sempre que o Yuri Alberto é muito jovem, né? Tem 22 anos. Lá nos jogos em que as coisas não estavam indo tão bem assim, ele sentiu demais ali a pressão, tinha que fazer gols e tal, e o time não estava jogando tão bem assim, né? Era um time até desprotegido no sistema defensivo e a bola não chegava com muita frequência lá no ataque. Aí quando o Memphis, o Garro, né, todo mundo começou a entrar ali no jogo, aí a coisa melhorou e melhorou demais ali pro Yuri Alberto, e ele é um dos artilheiros aí da competição. E do lado do Vitória, a mesma coisa, né? O Thiago Carpini, que teve no início do ano aquela experiência ruim, né, com o São Paulo, ele foi mandado embora muito cedo, era para ele ter ficado no São Paulo o Campeonato Brasileiro inteiro, mas obviamente não foi isso que aconteceu. Aí ele vai para o Vitória, ele consegue também arrumar a casa, e o Alejandro lá na frente, né, virou a grande referência desse sistema ofensivo do Vitória, lá do rubro-negro baiano. E aí, meu, quando a bola entrava ali na área para o Alejandro, ele botava para dentro, e o Vitória também que não sofreu, né? Vamos lembrar, o Vitória não sofreu nas últimas rodadas aí, não sofreu, eu digo, a briga ali com o rebaixamento. O Vitória já estava longe ali da zona da confusão, né, como diria Vanderlei Luxemburgo, e o Alejandro, claro, é um dos símbolos desse time bem montado, bem armado, bem arrumado pelo Thiago Carpini. Com certeza, e o Alejandro foi um dos destaques, eu acho, dessa temporada, porque o time do Vitória, como você disse, começou muito mal, o Thiago Carpini muito questionado, ele vinha de um início de ano no São Paulo em que era uma expectativa muito grande em relação a ele. O Yuri Alberto também questionado, mas aí você pontuou muito bem a entrada desses reforços e como o Ramon Dias conseguiu virar time, né? Porque não é fácil, você recebeu vários reforços, um inclusive com muito peso, que é o Depay, e fazer o Corinthians virar um time, virar uma unidade. E aí embalou uma reta final que foi capaz de fazer o Corinthians ter o seu artilheiro do Campeonato Brasileiro. Agora, o Edu, talvez, e assim, eu acho, eu tenho essa convicção, mas quero levantar contigo. Se o Pedro estivesse em campo, né, se não tivesse acontecido a lesão, o Flamengo teria mais chance de brigar pelo título e ele de ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro? Ou você acha que a arrancada do Corinthians aconteceria da mesma forma e o Yuri Alberto atropelaria o Pedro? Eu acho que é uma boa discussão essa. Eu acho que o Flamengo teria mais chance de brigar pelo título, sim. Isso é indiscutível. E o Pedro, claro, ia ser também um dos protagonistas aí dessa reação. Mas o Yuri Alberto, principalmente aí nas últimas 15 rodadas, vai fazendo um recorte meio grosseiro aí, sem dúvida jogou demais, realmente fez muitos gols, acabou entregando tudo aquilo que a torcida do Corinthians queria dele, né? Ele acabou o ano aí em paz com a torcida, dá para dizer assim, porque no primeiro turno, eu ia falar no primeiro semestre, mas não é a mesma coisa. No primeiro turno, sem dúvida, o Yuri Alberto foi muito mal, né? Ele não realmente parecia que ele tinha desaprendido a jogar bola e aí depois a coisa engrenou para ele. É uma boa discussão essa, Fábio. Eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu acho que o Flamengo teria brigado pelo título, sim, e o Pedro teria sido o artilheiro da competição, sim. Mas é claro, é só um exercício aqui, né? O C não entra em campo, né? E sem dúvida, quem está comemorando aí esse título, que é importante, né? O título aí
de artilheiro da competição é o Alejandro e o Yuri Alberto, né. E teve o Estevão também, né, na minha avaliação, a revelação deste campeonato, brasileiro, o Estevão que está ali com 13 gols, né, ficou naquela briga, tivemos um derby aí, né, nas últimas rodadas entre o Yuri Alberto e o Estevão para ver quem que ia ser, o artilheiro da competição. E o Alejandro resolveu se meter aí nessa briga entre o Estevão e o Yuri Alberto. Já que você citou que não ficou em cima do muro, né? Eu vou citar aqui, vou chamar, convocar o nosso narrador Matheus Damascena, porque ele também não ficou em cima do muro. Foi pedido a ele o seguinte: ô Matheus, monta a seleção do Campeonato Brasileiro. Aliás, vários narradores vão passar aqui nesse nosso especial trazendo a seleção e você vai opinar. Concorda? Discorda? Quem faltou? Quem tá errado? E não, esse cara não jogou nada. Vou convocar o Matheus Damascena para anunciar os seus escolhidos, os eleitos dessa temporada 2024. Fala, Matheus! Oi para você, aqui Matheus Damascena, narrador Flash Score, trazendo a minha seleção dessa temporada 2024. Como o Botafogo foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, não tem como a gente fugir muito de colocar alguns jogadores do Botafogo em posições. Por exemplo, no meu time, o John é o goleiro e os dois zagueiros do Botafogo, Alexander Barbosa e o angolano Bastos, são titulares absolutos, porque foi a defesa menos vazada do campeonato. E aí eu trago o Wesley do Flamengo na lateral direita, que para mim teve uma belíssima recuperação na temporada. E na lateral esquerda o Bernabei do Internacional também, que fez uma bela atuação em 2024. No meio eu trago o Marlon Freitas, volante do Botafogo, que para mim é um excelente jogador. Trago também o Garro do Corinthians, que jogou o seu primeiro Brasileirão e não à toa ele foi considerado o melhor jogador da Argentina no ano passado, no Campeonato Argentino. Trago também o Thiago Almada do Botafogo. Eu fiquei em dúvida entre ele e o Savarino, acho que os dois fizeram belíssima temporada, mas por algumas questões técnicas eu coloco o Thiago Almada ali no meio e coloco também o Alan Patrick do Internacional, que fez um segundo turno impecável. No ataque eu trago o Luiz Henrique, que é uma grata surpresa no ataque do Botafogo, da nossa seleção brasileira também, e trago o Moisés do Fortaleza, que para mim é um dos jogadores que mais se destacam no time nessa campanha fantástica de 2024. Eu trago o Estevão como revelação. Eu acho que o Estevão é uma bela revelação, uma grata surpresa do Palmeiras no campeonato. Caberia muito bem na seleção que eu montei. E trago o Lúcio Rodrigues do Bahia também, que participou de 22 jogos do Bahia, marcou 7 gols, participou de 8, deu uma assistência. E por mais que o Bahia tenha feito um segundo turno muito fraco e criticado da torcida, o Lúcio se destaca, destoa desse time. E trago também o Bolazzi do Criciúma. O Bolazzi, ele tem 8 gols com um time limitado, tanto que o time foi rebaixado, mas o Bolazzi ganhou muito destaque aí no cenário do futebol nacional. Então acho que ele tem que merecer esse destaque. Como decepção do campeonato, eu trago o Cauli, do Bahia. Na temporada passada, o Cauli participou de 32 jogos do Bahia e ele teve 4 gols e 8 assistências. Nessa temporada, 2024, ele fez todos os jogos do Bahia no campeonato, ele participou das 38 rodadas, e teve o mesmo número de gols, 4 gols, menos assistências, 6 apenas. Então, aquele mago Cauli, que chegou a ser comparado com o Bobô no ano passado, sumiu praticamente nesse ano. Foi muito criticado pela torcida, então para mim foi a grande decepção do Campeonato Brasileiro. Então é isso, essa é a minha seleção e um grande abraço para vocês. Olha, essa seleção aí, o Edu, que o Matheus Damascena mandou, vai gerar polêmica, porque, por exemplo, não tem nenhum artilheiro do campeonato, a gente mostrou há pouco a arte, Yuri Alberto, Alejandro, o Estevão está citado ali pelo próprio Matheus, mas muito bem pontuado em relação à campanha que fez o Luiz Henrique, né? A regularidade do atacante do Botafogo, que chegou à seleção brasileira, como ele lembrou. O Moisés, e pela campanha que fez o Fortaleza, o único mandante que não perdeu na competição, passou invicto dentro do Castelão, mas ele lembrou do Cauli e aí recordou 1988, Bobô. Rapaz, essa comparação tá contigo aí, Bobô ou Cauli, para ou ímpar? Não, pior que a comparação é muito boa. Os dois tinham realmente o mesmo estilo, né? Jogavam ali no meio-campo. Para quem não se lembra, né, Fábio?
o Bobô foi campeão baiano naquela época, lá em 1988, como você disse, e depois veio jogar aqui no São Paulo, né? O Bobô que até depois virou letra de música lá na Bahia, né? Um lugar que não por acaso se faz música e faz música muito boa, né? Enfim, mas voltando aqui para 2024, tem uma outra discussão importante, eu acho, nas seleções, que é o seguinte, né? A gente está falando aqui de artilheiros, e claro que o Yuri Alberto e o Alejandro, né, são peças importantes numa possível seleção aí do campeonato brasileiro, mas tem uma outra discussão também. Será que dá para o Estevão e o Luiz Henrique jogarem juntos no mesmo ataque? Lembrando que os dois ali têm um estilo mais ou menos parecido, né? Gostam mais ali do lado direito do campo. Isso também é um outro debate. Vamos ver aí os outros narradores aí ao longo desse nosso programa, desse nosso balanço, o que eles dizem, né? Eu tenho dúvidas, viu, se dá para jogar os dois. O Estevão, como eu já disse aqui, é a revelação do Campeonato Brasileiro para mim. Com certeza, Bobô que naquele ano, né, campeão baiano, campeão brasileiro, 1988 na final com o Internacional. Realmente, Bobô fez uma história fantástica, tá na galeria dos grandes ídolos da belíssima história do Bahia, e o Cauli vai precisar retomar o seu futebol, porque 2024, concordo com o Matheus, acabou sendo uma O Bahia, decepção. o Bahia que conseguiu, né, a vaga aí para a fase preliminar da Libertadores, depois de 35 anos, o tricolor da Boa Sim, Terra de volta aí à principal competição do nosso continente. E a gente também estava falando do Alejandro, de artilheiros e tal, lembrando que o Vitória, por exemplo, ele terminou o Campeonato Brasileiro na frente do Galo, né, ou seja, foi uma campanha até que bastante interessante também do rubro-negro baiano. e até corroborando com isso que você disse, né, Edu, o Bahia foi da última vez em 1989, ter sido campeão do ano anterior, né, por isso ele foi a Libertadores, que à época, para quem não lembra do regulamento, ia o campeão e o vice, né, eles eram os representantes brasileiros. Então Bahia e Internacional avançaram para Libertadores daquele ano. Agora, Edu, se alguns jogadores decepcionaram, dentre eles e na avaliação do Matheus Damasceno, daqui a pouco vem outros aí, hein? Daqui a pouco vem outros aí, narradores flashcore com as suas seleções. Você já pode escrever aí a sua opinião e a sua seleção. Outros se destacaram demais, porque o cara que dá uma assistência, e a gente só fala da assistência considerando que saiu gol. Porque quantas assistências deixa o artilheiro na cara do gol e ele perde. Ele não premia o passe daquele cara que pifa, como dizem os meias, os atacantes ou laterais, enfim. Você separou uma arte com os principais reis da assistência aí. Olha o Garro, rapaz, liderando, hein, o Edu? Então, isso tem muito a ver com o que a gente estava falando sobre o Corinthians, né? Se o Yuri Alberto tá lá na tabela dos artilheiros, né? Como a gente já mostrou, muito por causa do Garro, que está aí também na tabela dos melhores garçons, né? Do futebol brasileiro, deste campeonato brasileiro. Você vê, ele tem 10, né, assistências aí, e quase todas para o Yuri Alberto. E o Estevão também aparece lá na tabela de artilheiros, também aparece aí como um grande assistente, né? Claro que a dinâmica ali do ataque do Palmeiras é bastante diferente, né, da dinâmica do ataque do Corinthians, mas o Estevão, por isso até eu coloco ele como a grande revelação do Campeonato Brasileiro, aparece nos dois, né? Aparece aí como os melhores goleadores, também os melhores assistentes, né? Os melhores garçons aí do Campeonato Brasileiro. E a gente ainda tem o Savarino com 7, o Ganso também com 7, o Ganso que fez um bom campeonato brasileiro, né? Muita gente torce o nariz aí pro meia do Fluminense. E aí aparece também o Matheus Pereira pelo Cruzeiro e o Lucas Moura pelo São Paulo, né? O Lucas que chegou aí o ano passado, ajudou o São Paulo a ser campeão da Copa do Brasil e esse ano também fez um bom campeonato brasileiro. É verdade que o São Paulo como um todo, né, na reta final, deu uma travada ali no time do Morumbi, então o Lucas, mesmo assim, aparece aí como um jogador importante aí em termos de assistências para o São Paulo. Mas é isso, né? Garro e Yuri Alberto, a gente está falando da mesma coisa, né? É a reação do Corinthians, principalmente nesse segundo turno. Sem dúvida nenhuma, né, Edu? O fato do Garro ter sido o rei das assistências tem muito a ver com o Yuri Alberto, porque é aquilo que eu falei até anteriormente.
o assistente, né, o cara que deixa o atacante na cara do gol, ele só é premiado quando o atacante faz o gol, porque eu já vi inúmeros jogos, e você também, né, Edu, a gente já narrou, já como torcedor, viu aquele meia deixar o atacante na cara do gol, aí ele perde o gol. Ele não ganha o prêmio de assistência, porque a bola não entrou. Mas nesse casamento, Garro e Yuri Alberto, realmente o Corinthians ganhou muito na reta final, principalmente do Campeonato Brasileiro. E aí também considero que o Arrascaeta não está nessa lista, deve-se ao fato da ausência do Pedro, por conta da lesão, e o Flamengo não encontrou o centroavante, o Gabigol não foi o centroavante, Gabigol que foi embora do Flamengo também. Agora, Edu, quem é rei das assistências, quem é artilheiro, o cara cobre escanteio e cabeceia, é fera, foi convocado para chamar a seleção dele aqui, nessa nossa retrospectiva, nessa nossa avaliação do Campeonato Brasileiro. É o Marcos Noronha, e ele, claro, não ficou em cima do muro e nem pipocou para trazer os escolhidos do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. E aí, tudo bem com você? Eu sou Marcos Noronha, dos narradores da Flash Score, a maior base de dados do mundo. Hoje aqui não para narrar, viu? Não, hoje a missão é um pouco diferente, é escolher a seleção do Campeonato Brasileiro, claro, de acordo com aquilo que eu pude acompanhar. Eu espero que você concorde comigo, enfim, ou não. Vamos então que é a minha seleção do Campeonato Brasileiro? João Ricardo no gol do Fortaleza, William do Cruzeiro pelo lado direito, na zaga, Alexander Barbosa e o Bastos pelo Botafogo. E na lateral esquerda, o Bernabé do Internacional de Porto Alegre. No meio, Gregory, eu gosto de um 4-3-3, o time mais ofensivo. Alan Patrick do Inter, Rodrigo Garro do Corinthians. Lá na frente, Luiz Henrique do Botafogo, Estevam do Palmeiras e Yuri Alberto do Corinthians. E, claro, destacar uma menção rosa ao Alejandro, inclusive, que fez para mim o gol mais bonito do Brasileirão. Revelação do Campeonato Brasileiro? Não, tinha que ser outro. Estevam do Palmeiras, hein? Que Campeonato Brasileiro fez o Estevam? Impressionante. E o craque do Brasileirão, o Luiz Henrique, do Botafogo. Gostou? Enfim, tá aí pra você, essa é a minha seleção do Campeonato Brasileiro. E pra finalizar, quero agradecer você que ficou com a gente aqui na Flash Score, a maior base de dados do mundo. Obrigado aí pela audiência nesse ano, que foi incrível. A gente espera contar com você de novo ano. Olha aqui, o Marcão, vou fazer aqui vou dar uma cornetada, Edu. Ele já chegou assim, olha, espero que você goste, também se não gosta. Ele já tentou influenciar o voto da galera nos comentários aqui, mas eu gostei da seleção dele também. E ele incluiu o Yuri Alberto, né, artilheiro do Campeonato Brasileiro, na seleção. Que tal? Dá aquela cornetada ou não? Também válido. Não, assim, eu só, assim, claro, essa coisa é interessante porque cada um tem um jeito de ver futebol. Tem gente, aliás, ele falou que gosta do 4-3-3, que gosta de um time bastante ofensivo, mas coitado do Gregory aí nessa seleção, porque só ele vai marcar, né? O resto é tudo jogador que gosta de jogar a bola, de jogar para frente, tal, que não tem tanta preocupação assim em fechar o sistema defensivo. É claro que hoje, né, um time que marca bem, a marcação começa lá na frente, começa com um atacante, mas eu prefiro um time assim com dois volantes, pelo menos, né? Um sistema ali no meio-campo, um sistema defensivo um pouco mais robusto. Mas é claro, é uma excelente seleção essa, sim. E ele, né? Essa é a dúvida, eu acho, em termos de ataque. Ele colocou o Luiz Henrique para jogar junto com o Estevam. Eu gostei da escalação dele, da seleção do Campeonato Brasileiro. Grande abraço ao Marcão, Matheus Damasceno e outros narradores que já vão pintar aqui nesse nosso balanço, nessa nossa retrospectiva do Campeonato Brasileiro. E você já está opinando aqui, está mandando a sua mensagem também. Agora, Edu, nós falamos dos artilheiros, nós falamos daqueles caras que deram assistência, que deixaram na cara do gol, mas muitas das vezes um lance de ataque ou um contra-ataque começa com o rei do desarme. Aquele que joga limpo, rouba a bola, serve o meia, esse fica com um trabalho limpo, bonito, aparece, mas a gente também tem os reis aqui dos desarmes, Edu. Não, exato. É claro assim, né, Fábio? É legal, a gente gosta muito aqui de dados, de estatística e tal, mas tem que saber ler os números, tem que saber ler as estatísticas. Agora, quando uma coisa casa de forma tão perfeita com a outra, e esse é o caso do Gregory, né? Porque assim, muito do jogo do Botafogo realmente começa, como você disse, ali nas roubadas de bola, nos desarmes, porque daí aí tem
a tropa de elite lá na frente, né? O Luiz Henrique, o Igor Jesus, mesmo o Almada, o Savarino, enfim, tem um monte de gente ali para pegar essa bola e de uma forma rápida, né? De uma forma eficiente, fazer com que ela chegue lá no gol adversário, na área adversária. E o Gregory é esse caso, né? Ele aí é o rei dos desarmes do Campeonato Brasileiro, foram 97 aí pelo Botafogo, e aí depois aparece quase colado a ele, né? O William com 96, o Paulo Henrique do Vasco, que também desarma bastante com 95, o Jadson do Juventude com 90, o Saravia do Galo com 84 e também o jogador do Vasco, aí o Matheus Carvalho com 80. Ou seja, aí essa é a estatística que mostra realmente tudo aquilo que a gente viu em campo com o Botafogo neste ano, né? Com certeza. Agora, a galera fala assim: ah, mas na final da Libertadores ele deu mole. Mas aí é outra história, né, gente? A gente não pode citar. Eu acho que a Libertadores foi um outro campeonato em que o Gregory foi muito importante no Campeonato Brasileiro. Aliás, eu lembro do jogo com o Palmeiras, que ele fez um dos gols e até brincou, dizendo: olha, eu nem ia pro ataque, eu achei que era uma outra jogada. E acabei indo lá e fazendo o gol Exato, também. exato. Mas esse É, jogo, eu, se a gente puder botar na tela de novo, Edu, para a gente analisar, e para quem está acompanhando nas nossas plataformas de áudio também, você tem um volante, normalmente aqui, o volante desarma mais, né? O Jadson é volante também. O sim, Saravia, ele jogou mais pelo lado direito, né? Então você tem ali verdade. quatro laterais, William, Paulo Henrique, não, 3-3, três laterais. William, Paulo Exato, Henrique e Saravia, e três volantes, né? E, coincidentemente, três pelo lado direito. Não tem um lateral exato. esquerdo, rei do desarme aí, né? Tá faltando um canhoto por aí, Edu. Então, isso é uma outra discussão, né? Vamos esperar aí as seleções de todos os nossos colegas e todos os nossos narradores. Tá, até agora acho que todo mundo colocou o Bernabé, né, do lado esquerdo. Verdade. Mas, por exemplo, o Bernabé é um jogador que não jogou o campeonato inteiro, né? Assim, ele chegou ali no Inter, né? Foi se afirmando, foi ganhando espaço ali no time do Roger, passou a jogar mais, inclusive, com o Roger. Mas se você pegar ipsis literas ali, rodada a rodada, o Bernabé nem chegou a ser titular lá no começo do campeonato, né? Então, enfim, é isso. Talvez esteja faltando aí um lateral esquerdo. Por exemplo, eu lembro pelo lado esquerdo, talvez o Juba do Bahia tenha feito um bom campeonato, né? Tenha aparecido muito, inclusive, no apoio. Quem sabe pode ser um nome aí também para a lateral esquerda. Mas o Bernabé, sem dúvida, quando entrou em campo, jogou e jogou muito bem, né? Eu também acho que o Bernabé foi um cara super importante, realmente, para a capacidade técnica do time, né? E foi um dos pilares do Inter na arrancada. Agora, realmente me chama a atenção alguns nomes que ali estavam, por exemplo, dois do Vasco. O Vasco fez uma campanha mediana, parou ali no meio da tabela, vai para a Sul-Americana, mas não ter ninguém do Palmeiras como rei do desarme ali, né, na lista de 6 que Ah, você colocou. Ter o Jadson surpreende, mas é uma leitura que a gente faz. O Juventude foi muito atacado, mas o Botafogo, exato. será que foi tão atacado assim? Ou é muita eficiência, é leitura de espaço, né? Você É, compreender o exato. espaço em que você está, né? Exato, do lado do Palmeiras, né? Talvez o Zé Rafael pudesse estar nessa lista, mas realmente não fez um grande campeonato Terminou no este banco ano. até, né? Exato, exato. Perdeu até a titularidade. Assim como eu falei do Bernabé, que ele não estava no começo, porque o Bernabé, salvo engano, chegou no meio do ano, né? Ele jogava lá no Celtic, lá na Escócia. Ele nem estava nas primeiras rodadas no elenco do Inter, né? Verdade, verdade. Isso é muito bem lembrado também. Bom, vamos chamar mais um craque aqui do nosso time Flash Score para trazer a seleção dele, porque é muita experiência que ele carrega e traz para a gente, que é o Reinaldo Moreira, para falar quem são os eleitos do nosso professor Reinaldo Moreira, os convocados. Fala, Rei. Olá, Reinaldo Moreira por aqui, narrador do Flash Score. Essa é a minha seleção do Campeonato Brasileiro. O goleiro João Ricardo do Fortaleza, lateral direito Wesley do Flamengo, a dupla de zaga com Alexander Barbosa do Botafogo, Gustavo Gomes do Palmeiras e o lateral esquerdo Bernabé do Internacional. No meio-campo, Gregory do Botafogo, Gerson do Flamengo, Almada do Botafogo, Rodrigo Garro do Corinthians. E no ataque, Estevão do Palmeiras e Luiz Henrique do Botafogo. A revelação, Estevão do Palmeiras. Melhor jogador do campeonato, Luiz Henrique do Botafogo. E o técnico, também do Botafogo, Arthur Jorge. Essa é a minha seleção. Abraço, pessoal.
Outro abraço para você. Rapaz, olha aqui, gostei do 4-4-2 tradicional, com dois meias, Almada e Garro. Gostei dessa seleção também. E é legal, né, Edu, porque a gente vai acompanhando não só a leitura da galera que coloca nos comentários do YouTube, no nosso site, mandando mensagem também. Os nossos narradores, cada um escolhe uma seleção, né, e vai botando outros goleiros, outras peças. Fala assim, ih, cara, eu tinha esquecido desse jogador. Muito bom, gostei também das escolhas do Reinaldo. Agora, revelação, todos botam o voto para o Estevão, hein? Não, sem dúvida. Eu acho que o Estevão é meio unanimidade, não sei, vamos ver até o final. Agora, esse aí sim, o Gregory ao lado do Gerson, aí é a minha seleção também no meio-campo ali, né? Os dois. Tudo bem que o Gerson é como segundo volante, né? O Gregory um pouco mais ali responsável pelos desarmes, né? Desse time. Exatamente, o Gerson foi muito bem e ele teve um papel fundamental e cresceu no Campeonato Brasileiro, principalmente para suprir a ausência do De La Cruz. O De La Cruz ficou muitas rodadas no departamento médico do Flamengo e o Gerson, que voltou inclusive a jogar na seleção brasileira, foi convocado pelo Dorival Júnior, ele foi um cara super importante. Agora, Edu, dizem que todo grande time começa por um grande goleiro ou uma grande defesa. Você separou números importantes para a gente debater aqui nesse nosso episódio especial da Flashcore, que eu lembro a você deixar o seu like, curtir, comentar, jogar para a galera compartilhar, se inscrever no nosso canal e baixar o QR Code que aparece sempre na sua tela enquanto a gente vai falando, o QR Code vai pintando e você baixa, que é de graça. Vai na sua loja do aplicativo do seu celular e baixa. Ah, mas eu esqueci na hora que passou o QR Code. Tá agora na tela, só você escanear e já baixar de graça. Edu, vamos para defesas, porque é lá de trás que, na cozinha bem organizada, começa um grande time, hein? Não, exato, né? Os números que nós temos aqui, Fábio, são das duas melhores defesas da competição, né? E aí, claro, os goleiros entram nessa história, né? Do lado do Botafogo, o John, que ele foi titular aí 34 vezes, o Everton do Palmeiras 37. O Botafogo sofreu 25 gols na competição, o Palmeiras 31. E o Everton jogou mais que o John, né? Algumas partidas a mais ali. E em termos de defesas, esse é um número interessante. O Everton fez muito mais defesas na competição do que o John. São 121 contra 93. E aí também tem as bolas socadas no ar, né? Aquela jogada que o goleiro gosta demais. O Everton fez 15 vezes isso, ou melhor, o Everton fez 13 vezes isso e o John fez 15 vezes esse soco no ar. Agora, isso é uma coisa interessante porque o Palmeiras nos últimos anos sempre, o Abel, né, sempre se vangloria ali de ser uma das melhores defesas. Esse ano foi a segunda. O Botafogo foi a melhor defesa da competição, tomando só 25 gols. Agora, se a gente fizer um recorte dos números também para goleiros, tem outros goleiros que aparecem bem na fita nesse Campeonato Brasileiro. E um deles é o Léo Jardim do Vasco. O Léo Jardim fez, se a gente pegar as estatísticas de defesas difíceis, ele aparece sempre ali no topo da lista. Assim como o João Ricardo, goleiro do Fortaleza, que também já apareceu aí nas seleções dos nossos colegas, os narradores aqui da Flash Score, né, Fábio? Exatamente, exatamente. Essa arte que você fez uma comparação, talvez se aplique também nessa leitura, por conta da pressão que sofreu o Palmeiras, né? O Botafogo era um time talvez mais equilibrado e a bola chegava menos ao gol do John. Não que ele não tenha sido exigido, claro que foi, você mostrou nos números Flashcore essa exigência, né? Mas eu vejo que tem muito a ver, principalmente, aí já vou até tomar a liberdade de chamar a arte dos treinadores, com a montagem feita pelos treinadores e o desempenho técnico, porque essa média de pontos também tem muito a ver com isso, o Edu, porque quando você chama atenção que o Arthur Jorge teve 2,1 de média de pontos ganhos por jogo, mostra que o time dele foi mais propositivo, mais para frente, né? Ramon Dias com arrancada, o Felipe Luiz que jogou pouco, né? Comandou pouco o Flamengo, mas fez uma grande participação no time, com 2 pontos por jogo. Abel Ferreira 1,9. Ah, mas só 0,2 de diferença para o Arthur Jorge. Essa diferença se explica não só na média, mas na pontuação final, mas num time jogando para frente, Edu, ou seja, sendo menos exigido para trás.
Exato. Assim, eu fiz a média por jogo exatamente por causa disso que você falou, né? Cada treinador aí tem um tempo diferente no comando dos seus respectivos times. Mas é isso, 0-1, 0-2 aí é o que separa um time do título ou não, ou até do rebaixamento ou não. Mas sem dúvida, o Arthur Jorge, acho que a grande qualidade dele como treinador é isso, né? Ele monta times que são bastante propositivos, bastante verticais, que vão com tudo para cima, e o Botafogo mostrou isso aí vários e vários jogos. Podemos até colocar um pequeno asterisco aí no Arthur Jorge, né? Em relação, por exemplo, a jogos contra times pequenos, né? Teve aqueles tropeços lá contra o Criciúma, até contra o Galo, né? Mesmo jogando lá no campo neutro, sem torcida e tal, o Botafogo foi até melhor naquela partida, teve até jogador a mais, enfim, mas não conseguiu vencer, né? Não conseguiu ganhar ali os 3 pontos. Então, talvez essa seja aí uma questão aí para o Arthur Jorge melhorar aí para os próximos anos, seja no Botafogo, seja em qualquer outro lugar. Agora, é claro, aparece ali o Felipe Luiz, aparece ali o Ramon Dias também, que quando acertou o Corinthians não parou de vencer, e claro, um dos grandes trabalhos desse Campeonato Brasileiro, isso não pode ser ignorado, o do Roger Machado no Colorado, né? Não tem a menor dúvida, porque realmente o técnico Roger Machado conseguiu uma arrancada fantástica. Deixa eu convocar aqui o Fábio Salomão, meu xará, para trazer a seleção dele, porque tem outros narradores aqui pedindo passagem, e o meu xará vai pintar aqui com a seleção Flashcore. Fala galera, beleza? Bom, vamos lá, ó. Vamos fazer a seleção do Campeonato Brasileiro e eu vou tentar explicar rapidinho no final, até para não ficar muito longo o vídeo. Mas vamos lá, meu goleiro, Everson do Atlético Mineiro. Gosto de goleiro que joga com os pés, o Everson é melhor e é um bom goleiro também. Vai ser um 4-1-4-1, hein? Vou privilegiar o ataque aí. O Wesley do Flamengo, meu lateral direito, o Bernabé do Internacional, lateral esquerdo. Dupla de zaga, Barbosa do Botafogo e o Gustavo Gomes do Palmeiras. Aí o meu meio de campo, ó. O 1, né, do meio de campo, Marlon Freitas, vai ser o meu volante, que sai pro jogo. Bom de bola, aliás, jogou muito o campeonato. Mas os quatro meias ali, vamos lá, ó. Se não me falhar a memória aqui. Fiz uma colinha antes aqui, mas não tô com ela ao vivo aqui. Luiz Henrique e o Almada do Botafogo. Rodrigo Garro do Corinthians. E Alan Patrick do Internacional. E meu atacante, Yuri Alberto do Corinthians. Revelação eu não coloquei no time principal, até por ser revelação e para abrir uma vaguinha lá, porque eu não sou bobo. Estevão do Palmeiras, jogou muito, mas com a menção honrosa aí ao Breno Bidon do Corinthians, que eu acho que pro ano que vem vai fazer um baita campeonato. E menção honrosa também, que eu fiquei na dúvida, Yuri Alberto ou Alejandro, né? Precisava colocar o artilheiro do campeonato no meu time, então fica a menção honrosa para o Alessandro do Vitória. Valeu, é isso aí, obrigado, bom programa para vocês. Valeu. O treinador, né? O treinador tem que ser o Arthur Jorge, treinador campeão do campeonato. Um abraço, tchau. Eu achei que o xará ia esquecer o treinador, rapaz. Já ia até mandar um WhatsApp para ele, mas ele lançou o Arthur Jorge, que também, para mim, foi o melhor treinador do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui uma arte importantíssima. Quem é o maior treinador de campeonato? O cara que mais pontuou, você sabe? Então aguarde, porque agora, Edu, se a gente foi do topo, seleção, ainda tem mais, hein? Ainda tem mais narrador Flashcore para passar a seleção aqui. A gente vai olhar lá para baixo, rebaixamento, Edu, você separou uma arte importante que aqueles times não queriam nem saber dela, mas ela é necessária para a gente poder debater aqui também e passar limpo o Campeonato Brasileiro, né? Não, exato, Fábio, porque assim, é claro que o Campeonato Brasileiro, a gente também discute sempre isso aqui, ele está cada vez mais embolado, né? Ele está cada vez mais equilibrado. Você pode até discutir se ele está mais nivelado por baixo ou mais nivelado por cima, em relação aí às últimas temporadas, mas a verdade é que ele está mais nivelado e mais embolado. Por exemplo, o caso do Atlético Paranaense, para mim, é surreal, porque assim, há 15 rodadas, o Furacão estava lá na 18ª posição. Se a gente pegar o recorte, né, a classificação das últimas 15 rodadas. Aí, se a gente diminuir esse recorte nas últimas 10 rodadas, ele já subiu para a 12ª. E nas últimas 5 rodadas ele estava em 13º. Só que daí ele despencou de uma tal forma que entrou na zona do rebaixamento só na última rodada. Mas o que vale é a última rodada, né, gente? Em termos aí de rebaixamento, né? E o Furacão, vamos lembrar,
o Furacão, ele que eu tive o prazer, inclusive, de estar na inauguração da arena lá do Furacão, lá nos anos 2000, um jogo, um dos primeiros jogos, acho que não foi o primeiro, um dos primeiros jogos que eu acompanhei lá, tinha acabado de acontecer lá a inauguração, foi Furacão e Guarani. Veja você como o futebol dá voltas, né? O Guarani que hoje está na Série C do Campeonato Brasileiro. E ele, tudo bem, a gente tem lá a discussão do Petralha, se ele faz mais bem ou mais mal, tudo bem, não é o caso aqui, mas a verdade é que o Furacão sempre foi um time moderno, ele sempre foi um dos pioneiros nessa questão. Fez logo a sua arena, já procurou, né, ter um centro de treinamento muito bem montado, muito bem estruturado, e aí, né, ano após ano, conseguiu disputar 2 vezes a final da Libertadores, né? Perdeu lá para o São Paulo, depois perdeu para o Flamengo, mas sempre estava ali no alto da tabela. Inclusive, eu até fiz um levantamento aqui, 5 edições, lembrando que os pontos corridos, né, Fábio, começaram ali em 2003, mas com 20 times como temos hoje, começou em 2006. Ou seja, de 2006 até agora 2024, durante 5 campeonatos, o Furacão, por exemplo, foi um dos principais mandantes da competição. É sempre muito complicado jogar em Curitiba, sempre muito difícil. E aí, esse ano, né, um ano do centenário, inclusive, para o Furacão, para o Atlético Paranaense, deu tudo errado. E é claro que não deu tudo errado na última rodada. É claro que a gente fez esse recorte aqui, faltou atenção, né, para a equipe, mas o Furacão mudou demais de técnico, enfim, teve uma série de problemas extracampo aí durante o ano todo. E isso, claro que serve para o Furacão e serve para outros times, principalmente os times de maior torcida, né, de maior orçamento. É caso, por exemplo, do Fluminense. O Fluminense, na última rodada ali, tinha ainda chances não desprezíveis de ir para a Série B. Então, assim, eu fiz esse recorte do Furacão, mas é claro que estamos falando. Aconteceu com o Santos no ano passado, né? O rebaixamento. Então, assim, para o ano que vem, para os próximos anos, né, os times, claro, precisam todos começar muito atento. Porque a gente sempre fala aqui, né, que o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos é uma maratona complicadíssima e você precisa sempre estar atento, sempre precisa ganhar pontos ali para não acontecer o que aconteceu com o Furacão, né? O ano que vem, por exemplo, não teremos, faz tempo que isso não acontecia, não teremos nenhum time de Curitiba na Série A do Campeonato Brasileiro. O que é uma pena, mas o fator casa, o Atlético Paranaense dessa vez não fez valer, né? Por exemplo, o Fortaleza fez, não perdeu nenhum jogo jogando em casa, e aí teve exatamente esse diferencial. A gente joga na tela aí, ó, 0 pontos em Itaquera, né? Problemas no tapetinho, você botou aí 2 problemas no tapetinho. São os times. Exatamente. O Fortaleza não perdeu nenhuma, o Corinthians perdeu uma vez só em casa, para o Botafogo, inclusive. Sim, e aí depois sim. o Botafogo perdeu só 2, né? E aí temos o Palmeiras que perdeu 5 vezes em casa. É claro que eu coloquei aí a atmosfera do Allianz falhou, mas nem todos esses jogos, é verdade, foram no Allianz. Tivemos jogos em Barueri. Eu me lembro, por exemplo, o Palmeiras no primeiro turno perdeu para o Colorado em Barueri. E o Palmeiras também jogou em outros lugares, né? Jogou em Brasília, jogou fora de casa, enfim. E aí, ó, o caso do Furacão. O Furacão perdeu 8 vezes em casa. 8 vezes. A mesma coisa que o Grêmio. Agora, a gente precisa fazer essa ressalva, né? O Grêmio, o Renato, inclusive, falou bastante disso, e é verdade, o Grêmio teve uma tragédia, né, contra ele, né? No caso, ele ficou longe lá da arena do Grêmio, longe de Porto Alegre durante muito tempo. E isso tem um peso também, não ter a sua casa, o seu torcedor ao lado, foi mais itinerante do que o Internacional, Agora, conseguiu uma arrancada, né? eu fiz o levantamento, Fábio, ó. O Fortaleza não perdeu nenhuma vez agora em 2024. Isso só aconteceu na era dos pontos corridos outras 3 vezes, de 2006 para cá, com 20 clubes. O JJ, o Jorge Jesus, o Flamengo do Jorge Jesus em 2019 não perdeu nenhuma em casa. O Galo, que nem foi campeão, ele foi vice-campeão em 2012, também não perdeu nenhuma vez em casa. E o Grêmio, em 2009, não perdeu nenhuma vez em casa, mas foi o 8º colocado. Ou seja, isso mostra, né, também que não adianta também ser uma fortaleza em casa e como visitante ser pífio, né? Porque foi o que aconteceu com o Grêmio lá em 2009.
Exatamente. Vou chamar aqui o Luiz Victor para poder dar a seleção dele e fechar com os nossos narradores Flash Score, os melhores do Campeonato Brasileiro. Luiz Victor, é contigo. Olá, pessoal que acompanha o Flash Score. Os 11 melhores do Brasileirão, na minha opinião, começam num esquema 4-3-3, né? No gol, John. Na lateral direita, o William do Cruzeiro. A zaga, eu coloco o Gabriel Xavier do Bahia. Teve uma temporada bastante regular também. O Wagner Leonardo do Vitória, apesar da defesa do Vitória ter sofrido muitos gols, eu acho que o Wagner Leonardo, ele é um bom zagueiro esquerdo, coisa rara do futebol brasileiro. Wagner Leonardo do Vitória. Na lateral esquerda, Bernabei do Internacional. Aí no meio de campo, o Marlon Freitas do Botafogo, Rodrigo Garro do Corinthians e vamos lá, o Everton Ribeiro do Bahia, né? Joga muita bola o Everton Ribeiro do Bahia. Agora no ataque, eu jogaria na ponta direita Estevão, na ponta esquerda o Luiz Henrique, né, no ataque. Poderia escolher Yuri Alberto ou Alejandro, ambos artilheiros, homens gols do Brasileirão, então vou de Alejandro do Vitória. Esses são os meus 11. Revelação, Estevão, não tem o que discutir, né? Grande jogador aí do Palmeiras, revelação do Campeonato Brasileiro. Tamo junto. Tamo junto, Luiz Victor. Para fechar, o Edu, com você, você traz uma arte fantástica com os treinadores que mais pontuaram no Campeonato Brasileiro. E aí você explica para a galera, porque quem está acompanhando em áudio quer entender quem é o maior pontuador. Edu, pode jogar na tela aí para gente, por favor. Quem é o grande pontuador? Eu tive essa curiosidade, Fábio, porque o Abel Ferreira começou a falar: não, o Palmeiras foi muito bem esse ano, mas o Botafogo foi melhor ainda, então temos que dar os méritos, né, para o nosso adversário. Realmente o Palmeiras fez aquilo que ele conseguia fazer. Só que o Botafogo, ele é apenas o quinto maior pontuador da história dos pontos corridos. O recorte é sempre com os 20 clubes, tá? 2006. O Botafogo, que agora, esse ano, fez 79 pontos ganhos. Agora, se a gente for de baixo para cima, o Cruzeiro em 2014 e o Palmeiras, tanto em 2016 quanto em 2018, ou seja, ainda não era o Abel Ferreira aí, né? Esses três times, no caso, somaram 80 pontos. Aí, o terceiro aí desse ranking, o Corinthians, em 2015, né? O Corinthians do Tite, de 2015, e o Palmeiras de 2022, aí sim já do Abel Ferreira, esses dois times somaram 81 pontos ganhos. O Galo em 2020, né, o segundo colocado aí do nosso ranking, o Galo do Cuca fez 84 pontos ganhos naquele ano. E claro, o Flamengo de 2019, o Flamengo do Jorge Jesus, somou 90 pontos naquela oportunidade, ou seja, sem dúvida o Flamengo aí é o grande campeão aí, no caso desse ranking aí de pontos somados dentro de uma mesma edição. Ou seja, é verdade, claro, o Botafogo é o campeão, ele somou mais pontos que o Palmeiras, mas assim, é só o quinto colocado aí nesse ranking, né? O próprio Palmeiras do Abel já pontuou mais em temporadas passadas. Olha, Jorge Jesus não sai da mente do torcedor rubro-negro e agora de todos, né? Porque ele já foi embora um tempão, mas o legado dele ficou o maior pontuador daquela temporada, conquistou com antecedência e não poupava jogadores. Ele tinha uma linha de trabalho diferente de alguns treinadores aqui, mas não está mais no Brasil, está brilhando na Arábia. Edu, foi um prazer mais uma vez te encontrar nessa temporada Flash Score com muito bate-papo e a gente se encontra em breve, hein? Não, o prazer foi todo meu, Fábio. Um abraço a você, a todos. E é claro, vamos aí para o ano que vem, né? No caso aqui especificamente do campeonato do futebol nacional, do futebol brasileiro, né? Porque a gente na Flash Score, a gente continua aí, vamos romper o ano, né? Acompanhando principalmente os jogos lá da Europa, mas a expectativa é total aí para mais um campeonato brasileiro ano que vem, que teremos inclusive vários representantes do Nordeste, né? Vai ser um desenho aí geográfico um pouco diferente do Brasileirão do ano que vem. Um grande abraço a todos e a você também, Fábio. Valeu! Com certeza, com certeza. A bola parou apenas de rolar no Brasil, porque temos Premier League, temos La Liga, Liga dos Campeões, temos muitos jogos, tem muita bola rolando para você acompanhar aqui na Flash Score. Olha, inclusive a Premier League reserva sempre a data no dia seguinte ao Natal. Você para assim para o Natal, dá um descanso. Dia 26 já tem jogo também e a Flash Score passa todas as informações. E claro que você acompanha a bola rolando em tempo real, além das nossas narrações, no nosso site, no nosso aplicativo.
Não perca essa oportunidade. E tá aqui, ó, QR Code na tela, é só escanear e ter informação na palma da sua mão. Foi muito bom bater esse papo com você em mais um episódio, esse especialíssimo, com os nossos narradores. Aqui eu agradeço pela participação, com o Edu, com você, com todo o nosso time de produção. E a gente volta aqui no YouTube com muito mais da Flash Score, mas a gente não para. Férias para quem? Só para o jogador no Brasil. Aqui a bola não para de rolar. Um grande abraço e até a próxima.